Shalom, igreja. Graça e paz. Amém. É muito bom estar na casa do Senhor, é bom estar com todos vocês, é bom aquilo que Deus manifesta quando a gente está junto, né? Quando a gente está reunidos no nome dEle. É muito bom aproveitar dessa presença gloriosa e Deus tem mais para nós nessa noite. Amém? Olha para o teu irmão, diga assim para ele: Deus tem mais. Diga assim: Deus tem mais para você. Eu creio nisso. E é isso que eu desejo e eu libero sobre a tua vida. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Provérbios 29:18. Há um tempo já, o pastor vem pedindo para mim trazer uma palavra. E Deus tem essa palavra no meu coração já faz um tempo e eu fui estudar mais a fundo sobre ela. Tudo aquilo que eu faço para Deus e que eu busco de Deus, eu preciso entender e viver primeiro. E glória a Deus, eu tenho vivido isso e eu acredito que tu vai viver também na tua casa, na tua vida. E quando nós temos realmente uma visão do futuro, a nossa vida muda. Quando nós nos posicionamos para caminhar em direção a ela. Amém? E eu quero falar disso hoje. E em Provérbios diz assim, 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? A palavra profecia aqui é a palavra hebraica razum, que significa visão do futuro. Diga assim, visão do futuro. É a palavra razum no hebraico, que significa profecia. E eu quero contar alguns testemunhos para vocês das visões que Deus deu na minha vida, desde quando a gente veio para cá. Amém? Desde quando a gente veio para cá, Deus deu muitas visões para nós, mas algumas foram cruciais para nossas vidas. E eu quero testemunhar para vocês, para que depois a gente venha entender aquilo que Deus quer fazer. Em 2014, a gente já estava aqui e eu engravidei, glória a Deus. E naquele tempo, nós estava com célula, a gente estava trabalhando bastante para estabelecer o reino aqui em Xaxim, para abrir uma igreja, nós estávamos trabalhando bastante com células. E no final do ano, a gente ainda não sabia o que era o sexo do bebê, se era uma menina ou era um menino. E Deus tocava no nosso coração e falava que era um menino, né? Nós não tínhamos nome para menina, nós só tinha nome para menino. E eu fui fazer uma consulta, e lá na consulta o médico disse, é uma menina. E eu, tá bom, então, né? Vamos achar um nome, vamos. E ficamos felizes e glória a Deus. Mas lá no nosso coração parecia que não era. Sabe quando você sente? Diz que mãe sente. Eu senti. E a gente, não, amém, oramos, buscamos um nome e tal. E Deus, Ele me deu uma visão através de sonhos, que é um dom que Deus me deu, né? Eu sonho muito, gente. E alguns são cruciais, são proféticos, são visões do meu futuro, do futuro da minha família e hoje, o futuro da igreja também. Naquele tempo, então, Deus, Ele me deu uma visão do futuro. Ele me mostrou, nós em casa, eu e o meu marido, o pastor, deitado, e entrou uma pessoa lá naquele apartamento que nós morávamos. E eu entendi que ela não era uma pessoa, era um bêbado, né? Parecia um bêbado. E eu entendi na hora que não era um bêbado, se tratava de um demônio, né? De um demônio forte. E ele entrou e ele queria matar nós. E eu me lembro que eu levantei assim, e nesse momento Deus, Ele me deu para nós, não para mim, mas para nossa família, uma autoridade muito grande, um poder assim sobrenatural que eu nunca tinha sentido, então acordada ou dormindo ou de qualquer forma eu não tinha sentido aquilo ainda,
Deus derramou sobre nossas vidas um poder e uma autoridade muito grande. E eu levantei e eu comecei a orar e comecei a repreender. Eu lembro muito bem que eu levantei e peguei, né, no pescoço daquela pessoa, que era uma pessoa fisicamente, mas eu entendia que era um demônio. Se tratava de um demônio querendo ir contra nossas vidas, e eu levantei ele para cima. E eu comecei a falar muita coisa para ele. Quando nós estávamos saindo, isso no quarto, quando nós estávamos saindo para o corredor, que tinha um corredor e aqui era o quarto, a gente saiu para o corredor e eu olhei assim, tinha a nossa cozinha, e quando eu olhei, veio um menino e uma menina. Eles vieram e ficaram olhando para ver o que estava acontecendo. E era um menino grandinho e uma menininha bem pequenininha, né? Um em cima do outro, assim. E eu falei, fiquem na cozinha, né? Gritei para eles, vão para dentro da cozinha, fiquem lá, protegendo eles, né? E eu lembro que eu fui com aquele, arrastando, então, aquele demônio, dizendo muita coisa para ele, que nós estávamos ali para estabelecer o reino, que ele não tinha autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que eu não permitia ele entrar na minha casa, que lá não tinha legalidade, que Deus tinha uma palavra para nós sobre aquele lugar. E eu expulsei ele pela sacada. Expulsei, joguei fora. E Deus disse assim: estou te dando para ti, para tua família, para esse tempo, para essa estação, e te introduzindo para uma nova dimensão. Eu entendi isso hoje. Hoje é muito claro isso da minha vida. E foi um tempo então que eu acordei e eu disse assim: não é uma menina, é um menino. E Deus falou e Deus mostrou. E eu lembro que o meu marido, ele olhou para mim e disse: para com isso, né? O médico disse que é uma menina, né? E eu não é. E ele, meu Deus, né? Ficou com aquele sentimento de que eu estava rejeitando a criança. Mas Deus tinha me mostrado. E eu estava confiando naquilo que Deus tinha me mostrado. Então a gente foi fazer uma nova ultrassom e realmente a médica disse assim: você já sabe o que é? Eu olhei para ela, né? O médico disse que é uma menina. E ele falou assim: mas quem disse? A médica bem ignorante assim, né? Brava assim. Quem que disse? Eu falei: é o médico. Daí ele falou assim: mas não é um menino. Olha aqui, ó. E eu falei: tem certeza, doutora? Eu já sabia, não sei por que eu pedi isso. Eu falei: tem certeza, doutora? Dela, sim, olha aqui, ó, né? Toda ignorante. E eu lembro que o meu marido saiu ligando para todo mundo, contando, né? Faceiro. E a gente entendeu que era um tempo onde Deus estava nos introduzindo numa visão de um futuro, né? Era um menino nasceu chamado Davi, né, Davi? O menino nasceu cheio de autoridade. Hoje eu posso ver isso na vida dele. Cheio de autoridade. O Davi, quando ele ora com muita autoridade. Ele ora realmente expulsando. Nesse tempo de pandemia em casa, né, a gente faz a nossa adoração, a nossa oração com ele. E ele se levanta e ele caminha de um lado para o outro, igual o pai dele. Caminha de um lado para o outro assim, e ele começa: todo mal em nome de Jesus por terra, todo esse vírus caia por terra, tipo com uma autoridade assim. Eu fico olhando, né? Cheio de autoridade, porque Deus nos introduziu nessa dimensão de poder e de autoridade. Amém? E a gente viveu esse tempo, né? Onde Deus nos levantou com autoridade, com poder. Nós não era conhecido, então começamos, através dos nossos frutos, ser reconhecidos e ser respeitados aqui na cidade. E chegou um tempo, ano passado, que a gente decidiu: vamos ter mais um filho, né? É o tempo de a gente ter mais um filho. E parei de tomar os remédios em dezembro, né? Eu tinha uma palavra, eu tinha uma visão do futuro, eu sabia que ia vir mais uma criança. Eu também não me importava se era um piau ou se era uma menina, mas eu acreditava naquilo que Deus tinha me mostrado. Falei: vamos ter mais um filho. Parei de tomar remédio no começo do ano. Eu passei muito mal. Eu não sabia o que tinha. Foi um tempo muito difícil, assim, eu estava muito doente e não entendia o que eu tinha. Aí fui consultar com muita dor abdominal e lá o médico disse para mim:
você tá com... Eu lembro muito bem, eu no hospital, e vamos fazer cirurgia, a médica. Vamos fazer cirurgia porque é apendicite. Tinha muita dor, assim. É apendicite. E eu falei, não, como é que você vai fazer cirurgia, né? Aí o médico foi lá e falou assim, ó, tá parecendo apendicite mesmo. Vamos ter que operar. Eu falei, tá, mas você não vai fazer nenhum exame? Eu me desesperei na hora, né? Não vai fazer nenhum exame para ver. Vamos fazer uma ultrassom, então. Me levaram para fazer a ultrassom. Aí lá na ultrassom, o médico não conseguia ver nada. Mas ele disse assim, tu tem ovário policístico. Então, se você quer engravidar? Eu falei, sim, a gente está tentando, já parei de tomar remédio. Mas você não vai conseguir agora, você vai ter que fazer um tratamento para engravidar. Né? Porque você não é impossível, mas tem que ter um tratamento para isso. E aquela dor, e amém. Ele disse assim, pode ser isso a tua dor. E aquela dor continuou e eles pediram uma tomografia. E eu fui fazer a tomografia e lá na tomografia apareceu um cisto. Quantos centímetros? De 3 centímetros no ovário direito. Era aquilo que me incomodava, diz eles. Um cisto de 3 centímetros no ovário direito. E foi um tempo assim que eu fiquei muito sensível a Deus. Eu orava, eu dizia, Deus falava comigo, Deus me deu uma palavra sobre a missão de ir, sobre ir até os doentes quando eles não conseguem vir, né? É outra palavra já. Mas Deus ministrou muito a minha vida através daquilo ali. E eu disse assim, Deus, eu quero que tu me cure. Eu quero que tu me cure. Eu vinha para a igreja, né, com dor, vinha para a igreja com ânsia de vômito, e eu dizia, não, eu vou, porque eu entendia que a igreja é o lugar, se eu tô mal, a igreja é o lugar de eu ir, porque ali é o meu hospital. Ali tem o médico dos médicos. Ali eu tenho o médico que vai me curar, porque aqueles lá não estavam conseguindo tirar aquela dor que eu tinha. Então ali na igreja era o meu lugar. Então eu dançava com dor. A Geise está ali para testemunhar. Às vezes eu tinha que sair lá fora, eu dançando aqui na frente, passava muito mal, né? Eu tinha que sair lá fora, fazer ânsia, vomitar. Mas eu dizia assim, Deus um dia me curou e eu estava dançando na igreja e Ele me curou. Eu falei assim, se eu tiver alguma coisa, Ele vai me curar também aqui dançando, porque eu não vou deixar de vir. E realmente, eu quero testemunhar para a honra e glória do Senhor, que Deus, Ele me curou. Amém? Deus, Ele me curou por completo, porque eu fui fazer uma outra ultrassom depois, eu não tomei remédio nenhum, eu não fiz tratamento nenhum para cisto, para nada, e o médico pediu uma outra ultrassom, eu fui fazer lá em Chapecó, e o médico disse assim, o que tu tinha? Ele falou assim de cara, eu falei assim, um cisto no ovário. Ele falou, então não tem mais, sumiu, não tem mais nada. E eu saí de lá, meu Deus, tu é fiel. Tu é fiel. Quando Deus, Ele mostra e a gente confia, realmente acontece nas nossas vidas. Ele me curou, amém? Em um mês Ele me curou. E no outro eu engravidei de novo. Quando Deus, Ele tem uma obra para nossas vidas, Ele faz por completo. Se Deus não. Você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. E essa promessa, ela vai se cumprir por completo. Não importa o tempo difícil que você passar. Você vai ver Deus cumprir por completo aquilo que Ele prometeu. Aquilo que, é como a música diz. Aquilo que Deus prometeu já é teu. Você tem que tomar posse, confiar e andar em direção a isso. E realmente foi isso que aconteceu. Engravidei. Louca de feliz, né? E no começo, começou os problemas. Como diz um cantor lá, a dor bateu, o problema bateu na porta, né? E eu tive muitas complicações no começo da gestação. Aquilo que eu não tinha do Davi, eu tive nessa gestação. Muitos problemas, descolamento da placenta, tinha que ficar em repouso. O meu marido tinha que fazer o serviço em casa. Não era acostumado a fazer nada. De vez em quando ajudar com alguma coisinha. E daí ele se encontrou que ele tinha que fazer tudo, porque eu não podia fazer nada, estava em repouso. Pensa num tempo difícil. Pensa num tempo difícil que eu dizia assim, Helena, me ajuda, Helena, que eu vou ficar doente de ver essa casa suja. E foi um tempo muito difícil.
mas eu acreditava naquilo que Deus tinha para mim. Eu acreditava na promessa que Deus tinha para mim. E realmente, quando eu fui fazer uma ultrassom, sabe as vozes contrárias que vêm contra nossas vidas para nos tirar do propósito? O médico disse assim: tu quer um palpite? E eu olhei assim, eu falei: eu quero. Eu quero muito saber. E ele falou assim: o meu palpite é um menino. Eu tô vendo aqui e para mim é um menino. E eu falei assim: é um palpite. Isso daí não significa que é 100%, né? Não é 100%, é um palpite, é um chute. Não é 100%. Mas as lutas na minha mente começou. Muita guerra espiritual. Gente, eu sou daquelas pessoas que tem, não sei se vocês conhecem, mas tem algumas pessoas que elas ficam fuçando na internet tudo, né? Elas olham aborto, elas olham o parto, elas olham a cesárea, elas olham como é que é dentro, como é que é fora, viram o do avesso. E eu não sou essa pessoa, eu não quero ver nada, né? Quando eu preciso, eu vou lá. Eu tenho um aplicativo e o que eu faço era ver como é que tá o nenê hoje, tipo, tanto centímetro, do tamanho de um pepino, do tamanho do não sei o quê, o básico, né? Mas tem outras que são assim, e eu não sabia, nem imaginava, eu nunca tinha visto nada sobre aborto, sobre abortar uma criança, sobre ver uma criança que morreu, que saiu. Eu não sabia nada sobre isso. E eu confesso para vocês que a guerra espiritual foi tão grande na minha vida que eu sonhava, eu acordava desesperada. Eu via, sabe, eu tendo aborto espontâneo, eu pegava a criança, era muito triste, eu acordava desesperada, porque eu sofria aquilo ali. E eu dizia: Deus, isso não está certo, não está certo. E quando eram os sonhos ruins, que a gente chama de pesadelo, né, eu via menino, eu via os meninos, vi que era menino. Eu dizia: Deus, meu Deus, minha mente começou a ficar uma confusão. Não, mas Deus me mostrou, e Deus, né? E se não for também, amém. Deus tem algo preparado. A gente foi fazer uma outra ultrassom. Antes disso, eu tive uma segunda visão. Amém? Primeira visão, quando eu estava grávida do Davi, que Deus então mostrou que era um menino. E nos encheu de poder e nos encheu de autoridade para esse tempo. Logo a gente abriu a igreja, né? O Davi nasceu, 15 dias depois a gente inaugurou a igreja. Segunda visão que eu tive foi a respeito que eu via já essa criança grande. Essa que eu estou esperando. Eu vi ela grandinha, era uma menina linda, aqueles cabelinhos meio enroladinho assim, meio confuso. Linda, grandinha já, tipo uns 4 aninhos. E ali nós estávamos sentados numa mesa, junto com pastores, junto com apóstolos. E ali Deus começava a liberar nós para uma nova dimensão de futuro. Deus começava a me mostrar daqui para frente como que vai acontecer, o que vai acontecer. E Deus me mostrando aquilo, que seria um novo tempo. Um novo ciclo. Só que não precisa eu esperar essa criança nascer. Que uma vez que eu tenho uma visão do futuro, e eu aceito essa visão do futuro que Deus está me mostrando, aquilo que vai acontecer lá na frente na minha vida, na minha família, no meu ministério, e eu aceito e eu tomo posse disso, Deus, Ele me introduz nessa dimensão de futuro. Então eu começo um processo, para caminhando nesse processo, eu já estou correndo, mas enfim, eu começo indo nesse processo, porque lá na frente eu sei que eu vou chegar na plenitude disso, dessa visão. Eu sei que lá na frente, essa visão ela vai se cumprir na plenitude, mas ela já está disponível para a minha vida. Eu quero dizer para vocês que não importa a circunstância que nós estamos passando, se nós temos uma visão do futuro, se Deus mostrou para nós aquilo que Ele tem reservado para nós, aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas, se Ele mostrou para ti aquilo que Ele tem lá na frente para ti, não importa a circunstância que você vai passar hoje, não importa, porque você sabe aonde você vai chegar. E eu quero dizer para vocês que se vocês estão passando por um tempo difícil hoje, talvez
seja apenas parte do processo, para que você venha crescer e para que você venha aprender aquilo que Deus tem lá na frente para ti, para você aproveitar e desfrutar na plenitude do teu propósito. Amém? Deus me mostrou então um tempo de avanço, um tempo de mais responsabilidade, muito mais responsabilidade, mais posicionamento, e que nos daria uma porção maior de autoridade. Eu declaro em nome de Jesus que esse é um tempo que Deus vai elevar o nosso nível nele. Eu profetizo sobre a tua vida que esse é um tempo que Deus vai elevar o teu nível no Senhor, a respeito de todas as coisas, a respeito da tua responsabilidade, a respeito da tua área financeira, a respeito da tua área ministerial, a respeito daquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. Ele vai elevar o nível na tua vida. Eu profetizo sobre ti isso em nome de Jesus. Então Deus, Ele revelou, e nós fomos fazer a dita ultrassom que nós não aguentava mais, precisava saber, e Ele manifestou para nós. Então é uma menina. O médico disse assim: é uma menina. E eu disse: doutor, então é uma menina? Eu confirmava assim com ele: doutor, então é uma menina? Sim, é uma menina, ele dizia. E eu falei: amém. Assim que a gente saiu da salinha do consultório do médico, a gente se assentou, tinha uma irmã lá, que vai em outra igreja. E ela olhou e ela disse assim: já sabe o que é? O Altair respondia a ela, nem me lembrava quem que era. O Altair lembra, eu não lembro. E o Altair disse assim: uma menina. Dela, que legal, um casalzinho. Então agora é um novo tempo, né? Deus só, nós recém saímos lá e a menina já começou sendo usada por Deus e nem sabia naquele lugar, né? O Altair ficou pensando e eu só olhei para ele e eu falei assim: agora tu te prepara. Agora que Deus confirmou, tu prepara. Que aí vem. E nós temos que desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Aqui diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, a profecia quer dizer visão do futuro. E a palavra corromper quer dizer que o povo se torna líder de si mesmo. Então, quando eu não tenho uma visão do futuro, eu me torno líder de mim mesmo. Ou seja, eu faço aquilo que eu acho que é certo, né? Eu faço aquilo que eu acho que é certo, mas eu não tenho certeza se é ou não é. E eu quero dizer para vocês que na maioria das vezes não é o certo. Na maioria das vezes você está fazendo a coisa errada, porque você não está alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida. Tu não está alinhado com a visão que Deus tem. Tu não está vendo como Deus está vendo. E é isso que Deus quer para nós hoje. Ele quer que a gente veja aquilo que Ele está vendo para nós. Porque talvez a gente só veja o caos. Talvez a gente só veja aquilo que está acontecendo de ruim. Mas isso é os nossos olhos, não é os olhos de Deus. E quem não tem uma visão de futuro, constantemente volta para o seu passado. Isso é real nas nossas vidas. Isso é real no nosso dia a dia. Quando nós não temos uma visão do nosso futuro, daquilo que Deus tem para nós lá na frente, a gente vive voltando para o nosso passado. A gente vive voltando à velha criatura. A gente vive caindo. A gente vive fazendo coisas erradas. A gente vive fazendo coisas que não agradam o coração do Senhor. Porque nós não estamos olhando na mesma direção que Ele está olhando. A gente não está enxergando aquilo que Ele tem melhor para nós e Ele está vendo. Então nós temos que nos alinhar com isso e destravar, porque quando nós não enxergamos aquilo que Deus tem preparado para nós, o nosso propósito, a gente fica bloqueado, a gente fica travado. E até a gente não mudar o nosso posicionamento, né? Sair de um posicionamento errado para um posicionamento certo, a gente não consegue desfrutar de um alinhamento correto no Senhor. E a visão, ela tem o poder de nos levar a uma nova dimensão, que se chama futuro. Ou seja, eu vi aquilo que Deus tem para mim. Então eu entro nessa dimensão e eu começo hoje a desfrutar daquilo que Deus tem.
E quando eu chegar lá na frente, eu só vou aproveitar na plenitude. Mas eu já estou correndo para aquilo. Eu já estou correndo para aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu busco por isso. Por isso que é mais fácil a gente enfrentar as dificuldades. Porque eu sei que eu estou passando por dificuldade hoje. Só que eu sei o que tem lá na frente para mim amanhã. E é muito melhor do que hoje. Então eu vou vencer hoje porque eu quero chegar amanhã naquele lugar. Fica mais fácil. Amém? Abacuque, pode abrir lá. Capítulo 2. E versículo 1. Diz assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que Deus, o Senhor, me dirá e que resposta eu receberei aos meus questionamentos. Então Deus me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se tardará. Amém. Abacuque, ele decidiu mudar de posição, porque aqui ele está num cenário de destruição da sua cidade. A cidade dele ia ser destruída, e ele decidiu mudar de posição. Abacuque, ele estava lá embaixo na cidade, junto com todos da cidade. Lá embaixo, no chão. Diga assim, no chão, para ficar mais fácil para nós entender. Abacuque estava lá no chão. E ele decidiu mudar de posição. Por quê? Porque lá no chão ele estava vendo as ameaças, ele estava vendo a destruição, ele estava vendo o caos, ele estava vendo só a ruína. Só aquilo que era ruim. E aquilo lá, quando a gente fica nessa posição, aquilo começa a nos afetar. E ele disse assim: não, eu vou mudar minha posição. Porque se eu permanecer aqui no chão, eu vou ser afetado por todas as coisas ruins que estão vindo contra a minha vida, contra a minha cidade. E o que ele fez? Ele subiu na torre. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberá aos meus questionamentos. Ele do chão, ele disse assim: agora eu vou subir lá naquela torre e eu vou olhar de lá. E lá eu vou ver aquilo que Deus quer me dizer. Amém? É estranho quando ele diz assim, né? Aguardarei para ver aquilo que o Senhor me dirá. Meio contraditório, né? Eu quero ver aquilo que Deus vai me dizer. Ele estava lá em cima. Ou seja, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui hoje, eu tenho certeza disso, que estão na posição errada e por isso não estão desfrutando da visão que Deus tem para ti, daquilo que Deus tem melhor para a tua vida. Mas hoje Deus, ele vai te colocar na posição certa. Eu creio e eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai te tirar do chão e vai te colocar no alto, para que você possa ver além, para que você possa ver lá na frente, ver aquilo que o caos, né, parar de ver aquilo que você está vendo todo dia. Porque quando nós estamos no chão, a gente vê a mesma coisa todo dia. A dificuldade bate na porta todo dia, a dor, a doença, enfim, todo dia. Só que quando nós estamos no alto, a gente vê algo além. A gente vê um horizonte maior. E a gente vê aquilo que Deus está vendo.
Porque quando a gente para de olhar só para o nosso problema, para a circunstância difícil, a gente começa a ver aquilo que Deus está vendo. E eu quero dizer para vocês que é realmente isso que Deus quer para nossas vidas. Que a gente veja com os olhos dele. Que a gente veja aquilo que ele está vendo para nós. Ter visão não é enxergar longe, é enxergar como Deus enxerga. Isso significa uma visão do futuro. É enxergar aquilo que Deus enxerga. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu enxergo longe. Lá, minha vida, não. Não. Visão do meu futuro é eu enxergar aquilo que Deus enxerga a meu respeito. Deus enxerga para mim. Isso é uma visão. Então ele foi, lá em cima, mudou de posição, ficou numa posição alta onde ele pudesse entender aquilo que Deus queria, ver aquilo que Deus tinha para a vida dele, ver o futuro que Deus tinha para ele. Amém? E no versículo 2, então Yahvé me respondeu e ordenou, escreve a visão. Diga assim, escreve a visão. Sabe por quê? Que Deus disse isso, escreve a visão. Porque talvez lá atrás você tenha recebido uma resposta de um pastor. Uma resposta não, tenha recebido uma palavra. E como diz o pastor Altair, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Talvez lá atrás Deus te deu uma palavra, através de um servo dele. E ele disse, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e você vai chegar longe. Ou ele te disse assim, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Talvez Deus disse assim, você vai chegar em lugares altos. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma mulher de Deus. Você vai pregar a palavra do Senhor. Eu não sei o que Deus te disse. Mas eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo agora começa a lembrar você daquilo que Ele já te falou lá no passado. Porque eu tenho certeza que lá no passado Deus falou contigo e Ele já te deu uma visão do teu futuro. Só que sabe o que acontece? A gente esquece. O tempo vai passando e a gente começa a esquecer daquilo que Deus disse para nós. A vida continua, a vida vai passando e a gente vai fazendo coisas e a gente vai sofrendo e a gente vai se reerguendo, a gente cai, a gente levanta e quando vê passou, esqueceu aquilo que Deus disse. Por isso que aqui Deus diz, escreve a visão. Escreve a visão. Para que o mensageiro, nem que passe correndo, ele leia, ele consiga ver aquilo que você escreveu, numa tábua bem grande. Quando Deus ele diz isso, Ele está dizendo assim, não esqueça daquilo que eu estou te falando. Não esqueça da visão que eu estou te dando. Não esqueça do futuro glorioso que Deus tem para a tua vida. No meio toda essa guerra espiritual que eu estou testemunhando da minha vida, eu tive, antes de saber que era uma menina, eu tive um sonho e nesse sonho eu chegava no consultório e ali ia fazer, acho que era uma ultrassom, sei lá. E eu dizia, a enfermeira vinha para mim e ela dizia assim, o médico disse para mim falar para ti que é uma menina. E eu olhei para ela e eu falei assim, aonde que está o médico? Que eu quero que o médico me fale, do meu jeito. Eu quero que o médico me fale então. E o médico veio e ele disse assim, sim, é uma menina. E ali Deus começou a falar comigo, porque Deus ele trabalha assim comigo, no sonho mesmo, na visão que Ele está me mandando. Ele tá me dando a visão e Ele está me corrigindo e Ele está tudo ao mesmo tempo. E ali mesmo o Senhor me disse assim, se eu te mostrei, por que você duvidou? Se eu te disse... E eu não só te disse, como aqui Abacuque disse, eu quero ver o que Deus me dirá. Eu não quero só que Ele diga, eu quero ver também. Eu não só te disse, mas eu te mostrei. Por que tu está duvidando? É isso que acontece no nosso dia a dia. É isso que acontece nas nossas vidas, diariamente. Nós temos uma palavra do Senhor para nossas vidas. E vem alguém e fala outra coisa. E a gente acredita. E a gente coloca dúvida no nosso coração.
Vem as vozes contrárias, né? E fala qualquer coisa que te tira do rumo. Fala qualquer coisa que você está posicionado, você está, não, eu estou vendo, eu estou correndo para aquilo, Fala qualquer coisa e você desce lá no chão e você fica lá no chão de novo. Deus disse para mim, é assim no dia a dia das pessoas. Eu tenho uma palavra e eu entrego essa palavra. Elas pedem para mim revelar e eu vou lá e eu revelo. Mas dali a pouco elas esquecem. Mas dali a pouco elas duvidam. Mas dali a pouco elas vêm com outras vozes, a circunstância, as vozes contrárias, e elas desacreditam. Deus, Ele está dizendo para ti agora, que Ele está colocando esperança no teu coração de novo. Ele está te dando esperança de um futuro melhor. Deus está te dando esperança para que você possa acreditar naquilo que um dia Ele já te disse. E talvez tenha algumas pessoas aqui que me digam assim, eu sei que tem, eu sei. Porque já me falaram. Eu não tenho uma visão do meu futuro. Eu não tenho uma visão do meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente comigo. Mas eu quero dizer para ti que em nome de Jesus, Deus, Ele vai te mostrar uma visão. Ele vai te dar essa visão. Ele vai te dar essa resposta que você procura. Porque Abacuque, ele se posicionou num lugar alto. E ele disse assim, eu não saio daqui até que Deus não responda. Até que Deus me faça ver. Eu quero ver aquilo que Deus tem de melhor. A visão do futuro que Deus tem. Eu quero ver. Coloca no teu coração isso. Se você não tem uma visão do futuro, comece a colocar no teu coração e orar para Deus te mostrar. Porque é o que mais Ele quer. É te mostrar. Ou então te lembrar daquilo que um dia Ele já te mostrou ou já te disse. Coloca no teu coração. Amém? Deus, Ele quer abrir os seus olhos para uma visão gloriosa do futuro que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. E essa visão, ela vai mudar toda a tua história, tá? Porque quando Deus, Ele mostra algo para nós, a gente caminha em direção a isso, a nossa história muda. Quem quer mudar a história? Quem quer que Deus mude a tua história? Diga assim, eu quero. E eu recebo a visão do meu futuro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem um tempo novo. E tempo eu falei para Thalita hoje. É um tempo de Deus responder o seu posicionamento. Porque enquanto você não se posicionar, Deus não vai dar a resposta que você tanto procura, que você tanto pede, que você tanto chora, que você tanto quer. Até você não se posicionar, Deus não entregará. Porque Ele responde as respostas nossas. E a nossa resposta é sair do chão e ir para lá, para o alto e começar a entender e ver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus é um Deus que responde respostas. Então mude a tua posição para que Ele venha te dar uma resposta. Para que Ele venha responder aos teus questionamentos. Assim como Ele fez com Abacuque. E a terceira coisa, porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e ela não se tardará. Confie na visão. Não olhe para a dificuldade como aquilo que vai te arrancar a visão, porque ela não vai. Se Deus prometeu, já é teu. Ninguém vai te tirar. Não foi primeiro uma apendicite, podia ter operado, sei lá. Não foi um cisto, não foi nada. Quando Deus, Ele te dá algo, Ele te promete algo, confie, como diz aqui. Confie, porque Ele certamente virá e não retardará. Certamente virá e não retardará. Abraão tinha uma promessa de Deus. Você será pai de multidões.
A tua mulher será mãe de multidões. E ele disse assim: mas eu, com 100 anos, vou ter filho, né? A dificuldade, a Sara tem 90 anos. Como é que ela vai ter filho? E Deus diz assim: a minha aliança contigo é o filho da promessa. E cumpriu-se na vida deles. E eles passaram por muitas circunstâncias. Tanto é que eles quiseram apurar o processo e veio Ismael no caminho. A força do nosso próprio braço, né? Porque sabe quantos anos que Abraão tinha quando Deus deu essa palavra para ele? Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. 75 anos. Ele tinha 75 anos. Passou 11 anos. E ela não tinha filho ainda, porque ela era estéril. Então, cadê a nação? Cadê o povo todo? E Deus foi lá e Deus disse assim: Abraão, saia da tua tenda, vá lá fora. Abraão saiu lá fora. Olha para o céu, conta as estrelas se tu pode contar. E Abraão olhou, não é muita estrela. Ele falou assim: assim será a tua nação, assim será os teus. Como as estrelas, uma nação de muita. Você será um pai de muita, de uma multidão muito grande. E ele, 11 anos se passaram, e ele disse assim: não, a Sara, né? Disse assim: não vai, Deus não está me abençoando com filho. Pega a minha serva, então tenha um filho com ela. E assim você vai ter, gente, uma nação, vai ter, né, descendência. E eles fizeram com a força do próprio braço. E Deus disse para ele: não, Abraão, a minha aliança contigo é o filho da promessa. É através do filho da promessa. É isso que eu quero para ti. Eu quero te dar um filho legítimo. Dali sairá uma nação muito grande. Sabe com quantos anos? Ele teve o Ismael com 86 anos. 11 anos depois que ele tinha recebido a promessa. Sabe com quantos anos ele teve Isaac, o filho da promessa? Com 100 anos. Por isso que Deus diz: escreve a visão para que você não venha se esquecer. Porque não importa o tempo, ela vai se cumprir na tua vida. Talvez lá atrás você recebeu uma palavra e já se passou muitos anos. E já se passou muito tempo. E cadê a palavra? Cadê esse cumprir? De uma coisa nós temos certeza: Deus, ele não é homem de mentir. E tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E eu quero terminar. Tá na hora? Falando de agora esse tempo. A terceira visão que Deus me deu. Deus me mostrou. E isso se trata da igreja. Não que antes não se tratava, porque se tratava também. Mas isso não é só para mim, não é só para o meu marido. Isso é para a tua vida, para todos quanto quiserem. Para todos quanto se comprometerem. Para todos quanto persistirem e permanecerem. Deus, ele me mostrou nós num culto. E tinha muita gente aqui. E o pastor estava falando da palavra e todo mundo estava gostando muito da palavra do pastor, porque o pastor é muito ungido, abençoado, tem um dom sobrenatural sobre a vida dele que ele fala e a pessoa entende e a pessoa recebe, amém? Depois de me queimar, ela quer puxar o saco agora. E o culto foi muito bom, todos receberam a palavra e no final do culto, quando o pastor já tinha abençoado, e Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Veio um outro pastor e disse assim: ei, esperem mais um pouco, que Deus tem um presente para vocês. E ele me chamou lá numa salinha, e eu fui na salinha lá com ele para ver o que era o presente. Eu queria saber, era meu também. E eu toda empolgada, cheguei lá, tinha uma cesta de vime, e tinha muitos salgadinho, pastelzinho, né? E ele disse assim: coloca todas essas flores, tinha uns ramos de flor, coloca essas flores ao redor aqui dessa cesta, vai enfeitando essa cesta de flor. Essa cesta tem que ter flor. E
eu tava arrumando lá ligeiro e eu vi que ele veio para fora e ele olhou, tava todo mundo indo embora. E ele disse assim, meu Deus, ligeiro, né? Que o pessoal já tá indo embora. E ele pegou aquela cesta do jeito que tava, com os pastelzinhos, tudo um em cima do outro, sem arrumar, sem nada. E ele trouxe ali e apresentou o presente. E a hora que eu vi, eu falei, não, volta, porque não tá completo. E as flores, tem que ter as flores. Volta que nós temos que colocar essas flores todas. Então a gente foi e mais gente saiu. E a gente voltou com aquela cesta cheia de flor, com um monte de pastelzinho, né? E a gente deu para a igreja. E o pastor disse assim, esse é o presente para a igreja, para cada um de vocês. É o presente que Deus tem para esse tempo. É o presente que Deus tem para esse tempo. E eu disse assim, tá, beleza, né? Acordei, foi só isso o sonho, eu acordei. E eu falei, Deus, agora eu quero uma revelação. Porque tudo que Deus me mostra e tem um propósito, Deus me revela. Se não tem propósito, Deus não revela. Agora, se tem um propósito, Deus, eu quero que tu me revele. O que quer dizer isso? É abundância? É. E o que mais? Primeira coisa, aqueles que permanecer verão. E não só verão, eles desfrutarão dessa visão. Aqueles que permanecer, eles desfrutarão de uma visão que Deus tem para nós e já agora entrar nessa dimensão. É um tempo novo. Amém? Muita gente estava saindo porque elas tinham outras coisas para fazer. Tinham outras, qualquer coisa, em casa, na rua, sair comer, não esperaram para receber o presente. Por isso que algumas pessoas talvez não queiram, mas outras vão desfrutar. E se elas permanecer, elas vão desfrutar. Porque é algo muito grande que Deus tem para nossas vidas. E eu fui então buscar. E Deus disse assim para mim: cestos. Pesquisa, e eu pesquiso muito, cestos. E eu procurei vários tamanhos e carregam provisão. Diga assim: vários tamanhos e carregam provisão. Deus tem provisão para nossas vidas. E aí vai depender do teu comprometimento, o tamanho da cesta que você vai carregar. O teu comprometimento com o Senhor vai depender, vai fazer com que venha muita provisão para a tua vida. Deuteronômios 28:5 diz assim: bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, se vocês obedecerem. Aquele que permanecer comprometido e com obediência ao Senhor vai desfrutar. Porque bendito será o teu cesto e a tua amassadeira, se você obedecer. A comida significa abundância, fartura e também provisão. Deus tem a provisão? Tem. Mas não é só para hoje. Deus tem para hoje, Deus tem para amanhã e Deus tem para depois de amanhã, porque Ele tem abundância para a tua vida. Ele tem abundância em fartura para ti. E as flores. As flores. Cânticos 2:11. Porque eis que passou o inverno. Diga assim: eis que passou o inverno. Todos sabem que inverno é um tempo difícil, né? Na Bíblia, quando fala de inverno, fala em tempo difícil. Então passou o tempo difícil. Passou, vai passar em nome de Jesus. É uma palavra sobre a tua vida. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Se você tem pranteado até aqui,
Se você tem sofrido muito até aqui, se você tem chorado muito até aqui, eu declaro e profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida que é um tempo de cantar, é um tempo de celebrar, é um tempo de exultar, de pular na presença do Senhor. Esse é o tempo que Deus tem para a tua vida. Isaías 27. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. De ti sairão raízes, e dessas raízes muitos botões, e desses botões muitas flores, e quando tem flor, tem fruto. Muitos frutos. Em nome de Jesus eu profetizo que você vai frutificar em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo que você vai frutificar na tua célula. Eu profetizo que você vai frutificar na tua área financeira. Os teus cestos serão benditos e cheios em todas as áreas da sua vida. Eu declaro essa palavra em nome de Jesus. Frutificação. Cântico 6, 2 ou 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele descansa entre os lírios. Ele descansa entre as flores. Deus tem o descanso que você tanto precisa. Deus tem o descanso que você tanto pede. Deus tem o refrigério para a tua alma. É tempo de refrigério, é tempo de descanso sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. É tempo de cessar esse sofrimento, em nome de Jesus. Amém? Quero que você se coloque de pé. Feche os teus olhos. Eu não sei como você vai fazer para você se aliançar a essa palavra, a todas essas profecias, a essas visões. Porque se você não tinha visão antes, agora você tem uma visão do teu futuro. E é para esse tempo. E se você aceitar essa visão que Deus está te mostrando através da palavra do Senhor, se você se aliançar com essa visão, com essa palavra, então Deus está te colocando numa dimensão do futuro. Você vai começar a desfrutar de tudo isso desde já. E lá na frente você só vai concluir, ou seja, aproveitar ela na plenitude. Mas Deus já está te introduzindo a isso, a esse novo tempo, a essa nova dimensão, a essa visão que Deus tem para a tua vida, e todas as quais você um dia já recebeu, que Deus está te mostrando, que Deus está te revelando, está trazendo à tua memória aquilo que foi esquecido. Eu declaro em nome de Jesus que você se aliancie agora com isso. Eu não sei o que você tem que fazer para isso, se é mudar a tua posição. Muda o teu posicionamento. Talvez algum que entende já sobre isso vai premiciar, talvez outros que entendem vai ofertar, e talvez alguns vão se posicionar de uma forma diferente. Vão sair do chão e eles vão ir lá no lugar alto e vão começar a ver com os olhos de Deus aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus. Nessa hora eu apresento, Senhor, cada vida que o Senhor trouxe até aqui de propósito para receber essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor possa agora estar trazendo o Espírito Santo de Deus à memória, aquilo que dá esperança para elas, aquilo que um dia o Senhor já falou, a palavra que o Senhor um dia já disse, que elas possam estar recebendo agora, em nome de Jesus, esperança, e possam caminhar de encontro àquilo que o Senhor tem disponível para cada uma delas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, um posicionamento, que elas saiam do lugar que elas estão, no chão, e elas passem para um posicionamento maior, que elas se posicionem com comprometimento, que elas se posicionem para viver a tua palavra, que elas se posicionem, Senhor, para te servir, que elas deixem para trás o seu passado, em nome de Jesus, porque
desbloqueio sobrenatural. Todos aqueles que estavam travados, todos aqueles que não conseguiam avançar, eu declaro um destravamento agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro um destravamento, um desbloqueio agora em nome de Jesus. E eu profetizo agora um tempo novo, uma dimensão nova. Eu profetizo uma vida nova sobre a tua vida, irmão. Eu profetizo em nome de Jesus um futuro novo, um futuro glorioso. Eu profetizo agora que todo sofrimento cesse, que a alegria te alcance, em nome de Jesus. Que você frutifique em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo essa palavra e que você venha viver ela todos os dias da sua vida. Escreva essa palavra, escreva na tábua do seu coração, escreva no seu coração, na sua mente, escreva em casa, escreva essa visão. Em nome de Jesus, desfrute dela na sua plenitude, porque é um tempo onde nós vamos elevar o nosso nível no Senhor. É um tempo onde Deus vai nos dar um crescimento sobrenatural. É um tempo de abundância, é um tempo de cantar, é um tempo de exultar, é um tempo de se alegrar, porque coisas grandes Deus tem para nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que recebe, diga assim: eu recebo. Eu tomo posse. Erga suas mãos. Erga suas mãos e comece a adorar o Senhor. Se alegre, comece a desfrutar já dessa palavra. Se alegre no Senhor em nome de Jesus. Que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso é. Aleluia! Sim, Pai, nós dizemos sim para essa palavra. Nós dizemos sim para essa palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, a responder ela, Pai, na altura pela qual ela foi liberada a nós, Senhor. Em nome de Jesus, e que todos nós possamos viver para testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor fez a partir desse dia. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a Tua igreja, abençoo os Teus filhos, eu abençoo aquelas pessoas que estavam nos assistindo. Deus abençoe a você e a tua casa, querido, em nome de Jesus.